E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Análise de Dados Brasil. Eu sou o Gleison Bispo, seu web professor particular, e estou aqui para te ajudar a entender um pouco mais sobre ciência de dados e sobre como tudo isso funciona. E como de costume, vamos recapitular os principais tópicos da nossa última aula. Na nossa última aula, nós falamos um pouco sobre as áreas que compõem a ciência de dados. A gente deixou claro, e é importante frisar isso, que a ciência de dados é uma área multidisciplinar, envolve muitas e muitas disciplinas. Mas existem três principais que são os pilares hoje da ciência de dados da forma que nós conhecemos, que é a ciência da computação com a programação, matemática e estatística com algumas técnicas, e o conhecimento do negócio, que é onde a gente vai aplicar a ciência de dados de fato. E quando nós cruzamos duas dessas áreas, a gente tem uma área resultante desse processo. Então, quando eu cruzo a ciência da computação com a matemática e estatística, como resultado nós temos o machine learning. Quando nós cruzamos a matemática e estatística e o conhecimento do negócio, nós temos a pesquisa tradicional, que é a extração do valor do dado. E quando nós cruzamos a ciência da computação e o conhecimento do negócio, nós temos o desenvolvimento de aplicações computadorizadas, tá? Se não ficou claro para você, clica nesse card aqui em cima e vai assistir o nosso vídeo e depois você volta aqui. Beleza? E é super importante que você entenda que são muitos conhecimentos envolvidos nesse processo. Portanto, você precisa de um time multidisciplinar, já que nós estamos falando de uma ciência multidisciplinar, que envolve muitas e muitas disciplinas. Especificamente para a área de dados, a gente tem alguns perfis, alguns profissionais de dados que são específicos para todo esse processo. Lá na primeira aula, nós falamos de todo o ciclo de vida do dado. E para cada parte desse ciclo de vida, cada pedacinho desse ciclo de vida, a gente tem um profissional específico que vai cuidar daquele processo. E a ideia é que a gente citar e conversar um pouco sobre esses principais perfis profissionais. É importante também que você entenda que quando as profissões são criadas a partir do momento que a área vai avançando. Então, quando a gente falava da engenharia no passado, a gente só tinha a engenharia civil, engenharia elétrica e a engenharia mecânica. Hoje a gente já tem engenharia de produção, engenharia da pesca, a gente tem várias engenharias. Então, conforme a gente vai encontrando novas técnicas, as áreas vão avançando, novas profissões vão surgindo a partir daquela profissão. E a ciência de dados é a mesma coisa. Então hoje a gente tem engenheiro de machine learning, a gente tem o engenheiro que cuida só da parte do Big Data, de fato só o engenheiro de Big Data. A gente tem a pessoa que cuida de People Analytics, que é o meu caso. A gente tem uma pessoa que cuida só da parte jurídica, do LGPD. Então conforme a profissão de ciência de dados está se expandindo, estão surgindo novos profissionais. Mas a ideia aqui é a gente falar dos três principais. Quais são os três principais perfis profissionais da área de dados? O primeiro deles é o engenheiro de dados. O engenheiro de dados ele tem um perfil um pouco mais técnico. Essa é a pessoa que vai cuidar da parte de infraestrutura quando a gente está falando do processo de ciclo de vida do dado. Tá? Daqui a pouco a gente vai conversar um pouco mais. O cientista de dados, que é o profissional que vai usar técnicas de estatística e matemática para extrair valor daquele dado, usando técnicas específicas para isso, de programação, de inferência, técnicas de estatística para extrair valor de fato daquele dado. E por fim a gente tem o analista de dados, que é o profissional que está um pouco mais próximo da diretoria, um pouco mais próximo do business, do negócio, de como a gente consegue utilizar as nossas análises para extrair valor e para ajudar na tomada de decisão do nosso negócio, do nosso business, tá? Vamos falar um pouco agora individualmente de cada um desses profissionais. Falando um pouco primeiro do engenheiro de dados. Como eu falei lá no início, esse é um profissional mais técnico. E ele é mais técnico porque ele é o profissional que vai cuidar de toda a infraestrutura. Vamos imaginar do Big Data. Quando a gente está falando de Big Data, de toda aquela quantidade de dado, normalmente a gente não vai conseguir armazenar isso numa planilha em Excel, certo? Porque são muitos dados, eles estão em vários formatos distintos, numa quantidade muito, muito grande. Então a gente precisa de uma pessoa que vai criar um ambiente específico, com as técnicas corretas para que a gente consiga armazenar aquele dado. Esse engenheiro também, ele precisa conhecer de muita manipulação desse dado, porque quando a gente fala de Big Data ou de grandes conjuntos de dados, boa parte desses conjuntos eles não vêm de forma tabular, de forma ordenada. Boa parte desses dados ele vem de forma totalmente desordenada, de forma não estruturada. Então o engenheiro de dados ele vai estruturar esse dado, ele vai trabalhar para que esse dado seja armazenado de forma tabular nos nossos sistemas. E falando de skills, dentro dos skills hoje da ciência de dados, esse profissional é que tem grande conhecimento de programação, exatamente para criar esse ambiente, para fazer a manipulação desse dado, então ele conhece muito de programação. Ele tem grande conhecimento de infraestrutura, de tecnologias para poder criar essa infraestrutura de armazenamento de todo esse dado nos meus bancos de dados. E por fim, manipulação. Esse profissional tem muito conhecimento de manipulação de dado, porque como eu falei,
Principalmente quando a gente está tratando de Big Data e trabalhando com Big Data, boa parte desses dados eles não estão estruturados, eles não estão em formato estruturado. Então esse profissional ele precisa ter um bom conhecimento de manipulação para poder estruturar esse dado e armazená-lo de forma tabular, tá bom? Então ele tem esse conhecimento mais técnico, um pouco mais longe do negócio, tá? O segundo profissional é o cientista de dados. O cientista de dados, ele é um profissional que conhece bastante da programação, conhece bastante da estatística, da matemática, porque através das técnicas de estatística e matemática, mais a técnica de programação, ele vai conseguir extrair valor dos dados, vai conseguir fazer testes estatísticos, testes inferenciais, para poder extrair o máximo de valor daquele dado, conseguir criar modelos de machine learning, modelos de previsão, previsão de demanda, vai conseguir colocar esses modelos para que eles rodem, para que eles funcionem. Então, o cientista de dados ele tem um papel muito mais holístico nesse ciclo de vida do dado. Ele é o profissional de fato que vai conseguir ter mais técnicas e mais ferramentas dentro da sua caixa de ferramentas para extrair o valor do dado e conseguir ajudar o negócio, tá? Então, falando de skills, vão perceber que é um profissional que tem mais skills ali no seu set de skills. Então, é um profissional que tem que conhecer muito de estatística e muito de matemática, principalmente porque boa parte das técnicas que nós usamos hoje para extrair valor, para entender a minha distribuição, para fazer inferência, para entender da minha amostra, da minha população, boa parte dessas técnicas são técnicas de estatística e matemática. Então, esse profissional precisa conhecer bastante dessas áreas do conhecimento. Além disso, ele precisa ter um bom conhecimento de programação. Como nós falamos, a programação é importante porque ela vai permitir que nós automatizemos ou automatizar boa parte desse processo. Então, quando eu estou trabalhando com uma grande gama de dados, com uma base de dados muito grande, sem a programação vai ficar muito difícil de analisar tudo aquilo de forma rápida, de forma automatizada, de fazer os meus testes. Então, a programação entra muito mais nesse sentido, tá? Infraestrutura não tanto, porque quem cuida da infraestrutura, quem vai ajudar a armazenar os dados, cuidar da infra, vai ser o engenheiro de dados. Mas o profissional de ciência de dados, ele também precisa conhecer bastante de manipulação, principalmente quando a gente estiver trabalhando na limpeza do dado. Então hoje a limpeza do dado dentro do ciclo de vida dos projetos de ciência de dados, a gente vai falar disso nas aulas que vão vir a seguir, mas o processo de manipulação de dado, de limpeza do dado, requer muita manipulação. Por quê? Porque você vai ter que transformar suas variáveis, você vai precisar fazer algum tipo de modelagem nas suas variáveis, e sem um conhecimento de manipulação adequada, a sua análise vai ficar enviesada. Então, por isso que esse profissional também precisa ter um bom conhecimento de manipulação desses dados. Visualização durante todo o seu processo, principalmente quando tiverem muitas variáveis, para entender qual que é aquela característica daquela distribuição, quais são as características daquele grupo de variáveis, você vai ter que plotar isso, você vai ter que criar gráficos. Então, visualização é super importante para esse profissional. E por fim, o conhecimento do negócio. Para o cientista de dados, o conhecimento do negócio é importante porque boa parte dessas técnicas que ele vai empregar, que ele vai utilizar para extrair valor do dado, vão ter como fim resolver um problema do business, resolver um problema do negócio. Portanto, o conhecimento do negócio para esse profissional é super importante, porque esse conhecimento vai nortear, vai guiar todas as análises que o cientista de dados vai fazer, que ele vai trabalhar, certo? E o terceiro profissional também que é super importante é o analista de dados. O analista de dados, ele tem uma atuação um pouco mais voltada para o negócio, um pouco mais voltada para o business. Significa que ele não conhece da parte técnica? Não. Mas ele tem um conhecimento maior do business, da tomada de decisão. Esse é o profissional que vai trabalhar criando análises, gráficos, um pouco mais de forma que a diretoria, que o nível mais alto da empresa consiga entender. Então ele vai conseguir trabalhar de forma a traduzir as análises, tanto que o cientista de dados vai fazer, ou as ações que o engenheiro de dados está fazendo. O analista de dados, ele tem esse poder de criar um bom storytelling para traduzir aquelas análises para um nível mais alto da companhia, tá? E falando de skills desse profissional, ele tem um skill muito forte, ele tem um lado muito mais forte quando a gente fala de visualização de dados, toda essa parte de storytelling, de como eu crio uma visualização boa, como eu crio bons dashboards para que eu consiga transcrever aquelas minhas análises para os tomadores de decisão dentro da minha empresa, dentro da onde eu estou trabalhando. E além disso, ele tem um conhecimento muito grande do negócio também, tá? Então, com esse conhecimento do negócio, ele vai conseguir nortear toda a equipe sobre as análises que eu estou fazendo, aonde eu quero chegar, aonde eu tenho que ir, o caminho que eu tenho que trilhar. Ele é um profissional bem mais voltado para o business, para o negócio, tá? Mas ele também é super entendido e super importante dentro da equipe de ciência de dados. E é importante que você entenda que o que a gente acabou de falar aqui, o que eu acabei de falar para você, não é uma verdade absoluta nem universal. Dentro das empresas, você pode encontrar sim um analista de dados que tenha bom conhecimento de Big Data, de infraestrutura, ou de um engenheiro de dados que tenha um bom conhecimento do negócio, bom conhecimento de visualização. O que eu estou te falando não é uma verdade absoluta, como eu disse, mas é o que normalmente a gente vê.
tanto nas empresas, tanto hoje nas posições. Quando você vai se candidatar para uma posição, se você dá uma olhadinha lá na descrição daquela vaga, normalmente a gente tem essa divisão muito clara do engenheiro, do cientista e do analista de dados, tá? Então o que eu estou falando não é uma verdade, mas é normalmente o que você vai encontrar no mercado, principalmente em empresas um pouco mais tradicionais. Empresas um pouco mais novas, que já estão nascendo nesse comportamento ou com essa cultura data-driven, uma cultura mais voltada para o dado, provavelmente essas empresas já têm um stack de profissionais, já tem um grupo de profissionais, uma gama de profissionais de dados um pouco maior. Então você vai ter um engenheiro de machine learning, como eu falei. Mas normalmente esses três perfis, eles são muito claros e é muito fácil de se ver a divisão deles dentro de uma empresa, tá? E outra coisa, provavelmente você olhou tudo isso, você já deve estar sem dormir. Se você está estudando para ser um cientista de dados, você já deve achar que você tem que saber tudo de matemática, tudo de estatística, saber tudo sobre Python. Se você é um engenheiro de dados, você já quer pesquisar tudo sobre Big Data, sobre Spark, sobre tudo, como fazer, como criar uma infraestrutura. Calma, pessoal. É importante deixar essa mensagem para vocês. Hoje não existe um profissional que sabe tudo sobre tudo, um profissional completo que consegue cobrir todo o ciclo de vida do dado, que consiga ser totalmente especialista em ciência de dados. Esse profissional não existe. Dentro da área de tecnologia, a gente chama esse profissional de unicórnio. E sabe por que ele tem esse nome de unicórnio? Não é nada fantasioso. Me responde agora. Quantas vezes aí você já conseguiu ver um unicórnio andando pela rua? Quantas vezes você já viu imagem de unicórnio? Eu acredito que nenhuma. Por quê? Porque o unicórnio não existe. E é exatamente por isso que esse profissional se chama profissional unicórnio. Porque é um profissional que não existe. Esse profissional que conhece tudo sobre tudo, ele é unicórnio, porque ele não existe de fato. Quando a gente está falando principalmente nas áreas de dados ou na área de ciência de dados como um todo, normalmente a gente trabalha com um time de dados. Então a gente vai ter um time de cientistas de dados, um time de engenheiro de dados, um time de analistas de dados, porque dentro de cada uma dessas áreas a gente tem pessoas que têm conhecimentos muito específicos. Então você vai ter um cientista de dados que conhece muito mais de programação, um outro que conhece muito mais da parte de inferência, da parte de matemática, um outro que conhece muito mais de modelos de machine learning. Engenheiro de dados a mesma coisa. Você vai ter uma pessoa que conhece muito de banco de dados, uma outra pessoa que conhece muito mais sobre como eu crio uma infraestrutura. Então, para que você consiga extrair o máximo do seu time de ciência de dados, do seu time de dados, é importante que você tenha várias pessoas com vários conhecimentos trabalhando. Quanto mais diverso for o seu time, quanto mais heterogêneo for o seu time, melhor e mais valor você vai conseguir agregar para sua empresa, para sua equipe, para o seu negócio, tá? Então sempre pense, quando você pensar em ciências de dados, pense em time. É possível que você tenha equipes com uma pessoa só? É possível, mas essa pessoa vai sofrer muito mais para conseguir entregar todo o ciclo de vida do dado, para conseguir cobrir todo o ciclo de vida do dado. Quando você tem um time completo, um time com engenheiros, cientistas e analistas de dados, o processo de ciência de dados, o processo de extração do valor do dado, ele fica muito mais rico e muito mais simples, tá? E pessoal, por hoje é só. Eu espero que você tenha entendido quais são os principais perfis profissionais da área de dados. Espero que isso tenha ficado um pouco mais claro para você. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Além disso, a gente está em outras redes sociais. Todos os slides dessas aulas aqui já estão lá no nosso GitHub. A gente também está no Instagram, no Twitter e a gente tem uma página no LinkedIn. É só vocês procurarem por Adados Brasil todos juntos, tá? Espero que você tenha gostado. Eu vejo você na nossa próxima aula e falou!